Olá, sou Gabriel Canhoshi, correspondente científico da SBHCI. Hoje aqui no último dia do congresso, diretamente de Fortaleza, meu amigo Alberto Servoni. É Muito isso aí, obrigado, cara. Dante Pazanese. E a gente queria falar um pouco sobre TAV, né? Você que tem muita experiência, fez o Fellow de TAV no Dante, continuou trabalhando com isso, tem muita vivência com esse tipo de dispositivo, com essa técnica. E para nosso amigo que está escutando a gente, que não tem tanta vivência com TAV, não é um procedimento que é da rotina dele, o que você considera como ponto-chave para quem não tem muita experiência, que deve ficar mais alerta? O que tem que prestar mais atenção? Bom, sempre quando a gente vai pensar em procedimentos assim mais complexos, a minha opinião é que o planejamento é a base, é essencial. Então, primeira coisa, desde a seleção do paciente, a indicação do dispositivo. Então, o ratinho local, muitas vezes a gente não tem isso, mas se você puder conversar com alguém mais experiente, pegar um pouquinho de informação, conversar, ver se aquele paciente realmente é o paciente para seguir em frente. E outra coisa é a análise de tomografia. E a gente precisa mergulhar fundo, que ela vai trazer todas as informações que a gente precisa. Você precisa já deixar muito bem estabelecido seu plano A, seu plano B, até mesmo um plano C, caso tenha alguma intercorrência. Mas assim, se você planejou muito bem, é muito raro o procedimento sair dos conformes, como você também está muito habituado com esse tipo de procedimento, né? Eu acho que assim, realmente a tomografia é um ponto-chave, né? Que é o começo de tudo. Eu costumo falar que planejar. Se a gente não tem muita vivência, manda para um colega, discute, mostra para mais de uma pessoa, vê o report da empresa para comparar, para definir estratégia e definir o passo a passo, né, para entrar no procedimento já com aquilo bem estabelecido. E outro ponto, eu acho que tomar muito cuidado também com as punções, né? Eu acho que acessos vasculares é um Isso. ponto que muitas vezes é negligenciado, né? Isso é uma coisa que você colocou e é muito bem colocado. Eu separo sempre o procedimento em alguns blocos, tá? Então a gente já começou sobre o planejamento, aí depois a gente vem para o bloco do Acessos. acesso arterial. Então a minha opinião, assim, o acesso arterial ele tem que ser também muito bem feito. Se você tiver à mão um ultrassom, isso é o que a gente tem de melhor na prática clínica. Eu costumo marcar pela radioscopia também com a pinça para não estar o terço superior da cabeça do fêmur. Eu vou com ultrassom, funciona uma femoral comum, uma região livre de doença, para a gente conseguir depois também ter uma hemostasia adequada. E sempre só seguir em frente se você julgou muito bem naquela fase. Se você não lidou muito bem com aquela fase, repensa. Talvez seja melhor você corrigir qualquer coisinha que aconteceu aqui antes de você seguir em frente com o procedimento. Então é isso que eu penso dos blocos, sabe? Você só vai progredir se você conseguiu terminar o que você precisava naquele momento. E continuando falando um pouco sobre acesso, eu falo que o procedimento só acaba, na verdade, quando você completou a hemostasia, né? Exato. Muitas vezes dá aquela relaxada depois que você implanta a prótese, que você até tira o acesso principal, tira o introdutor do acesso principal, fecha o perclose, e aí você vai fechar o acesso secundário, você já está relaxado, muitas vezes também não dá muita atenção e acaba tendo a maior complicação no acesso contralateral, com hematoma, com complicações mais severas por um pouco de falta de. Já terminou o procedimento, mas. Acho que você não valoriza tanto aquele Exato. acesso secundário, que muitas vezes é muito importante. Até por isso a gente tem bastante comparação entre qual acesso secundário seria melhor, né? E quando você compara o acesso radial versus um acesso femoral secundário, você vê que tem uma taxa de evento muito maior no acesso femoral do que seria com o acesso secundário, como na radial. A Então, gente já conversou até isso antes do nosso bate-papo aqui. Você costuma usar a radial como o secundário, né? a Assim, gente tem uma abordagem padrão, obviamente não é nada cabeça, né? A gente não é cego, mas a abordagem padrão que a gente tem no Dante Pazanese é o acesso secundário à radial, uma sedação consciente, pacing pelo guia rígido. Então a gente tenta manter o procedimento 100% minimalista para ter menos impacto para o paciente. e faz injeção final na retirada do introdutor. A gente sempre faz injeção, a gente faz injeção inicial depois de garantir, depois que funcionou, antes de aplicar os percloses, e depois a gente faz uma injeção final. Muitas vezes, por se tratar de pacientes mais idosos, tortuosidade, espasmo na radial, às vezes em torno de 20% a gente não consegue descer com o pigtail para ortodescendente para fazer Para essa fazer. radiografia. Mas a gente costuma ver se os pulsos estão bons, perfusão do membro e garantir que aquilo ali está saindo bem. Tá ótimo. Normalmente Obrigado a aí gente pelo faz. bate-papo.
Você que está escutando a gente, fique ligado aí nas informações da SBHC News. Um abraço. Muito obrigado. Valeu.